Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, e com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento e possamos ser servos da palavra de Deus que se fez carne e está no meio de nós. Meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio, hoje, segunda-feira, dia 15 do 4 de 2024, nós vamos estar caminhando com Jesus, e Jesus vai nos dizer hoje para que nós possamos nos esforçar para ter o alimento espiritual, que é Ele, o próprio Jesus, que nos dá, e não pelo alimento material. Então nós vamos estar com o salmista do Salmo 119, que os poderosos reunidos me condenem, o que me importa é o vosso julgamento, minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Então que o mundo possa nos fazer diferença. O importante é estar se alimentando de Jesus, do pão espiritual que Deus mandou. E nós vamos estar com esse Deus que sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos e sabe também todos os pedidos que estão contidos nos nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nesse momento de perdão, nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que buscamos o alimento material e não damos valor ao alimento espiritual, que é o próprio Jesus. Abramos nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração enquanto terra boa, e essa terra boa produza frutos, e esses frutos nos conduza, nos fortaleça, para que nós possamos estar buscando o alimento que vem do céu, que é o próprio Jesus. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E as leituras dessa segunda-feira estão em Atos, capítulo 6, de 8 a 15. O Salmo é o 119. O Evangelho está em João, capítulo 6, de 22 a 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nos dias de hoje, também naqueles dias, no tempo de Jesus, as multidões procuravam Jesus do outro lado do lago. Ele vai ao encontro delas e sem rodeio, ele diz: vocês estão me procurando porque não viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, pessoal, nós, de uma maneira geral, que nós possamos estar procurando Jesus pelo pão do céu, e não um Jesus milagreiro, e muito menos não enviado de Deus. Então, a partilha abundante de pães e peixes, e deixava ele fazer, queriam deixar o Jesus de rei para sustentar
a fome, né? A fome material. Mas Jesus quer nos fazer com que nós tenhamos fome espiritual. Tendo fome espiritual, nós vamos estar fazendo partilha. É o que acontece aqui em Atos 6, capítulo 8 de 15. Não conseguiram resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvir este homem dizendo blasfema contra Moisés e contra Deus. Então prenderam então Estevão e conduziram ao Sinédrio. Mas Estevão manteve esta fome espiritual, manteve este modo de alimento espiritual. Todos os que estavam sentados ao Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. E o Salmo então de 119, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira, dai-me vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Então o salmista também vem nos a dizer que nós temos que estar no alimento espiritual. E o alimento espiritual não há mentiras, e sim verdades. Na trilha da verdade. E no Evangelho, queria então, de maneira fácil, que enchesse a barriga, desse comida e resolvesse sozinho o problema da fome da humanidade. Não é esta a missão de Jesus. A missão de Jesus é convidar todos nós a tomarmos uma decisão, uma escolha. Essa é a obra de Deus, que nós acreditamos em Jesus que foi enviado do Pai. Isso significa, então, a partir do momento que nós acreditamos que Jesus é enviado do Pai, nós temos que fazer a proposta de vida de Jesus ser única na nossa vida. Então, nosso objetivo, nosso propósito dessa segunda-feira é esse. Está procurando o alimento que vem do céu, que é o próprio Jesus. Oração final. Deus Pai todo amoroso, estende suas mãos amorosas para fazer curas, prodígios e milagres em nome de Jesus. A todos que estiverem ouvindo esse áudio, a todos que estão chegando agora ouvindo esse áudio, para que nós possamos todos buscar esse alimento espiritual com a unção do Espírito Santo e que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento e procuramos buscar as coisas do alto, as coisas do alimento de Jesus, o pão do céu. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Amém, amém, amém.